saúde do pecador. Salmo de número 69. Vamos ler do versículo de número 1 até o de número 9. Aleluia. Aqui o salmista Davi, né, escreve este salmo. Aleluia. Aleluia. Para os servos e as servas do Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, e secou-se a garganta. Os meus olhos desfalecem, de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho que restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam. Ó Deus de Israel, pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Versículo de número 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu. Algumas traduções me consomem, né? E as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Amém? Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Quero ler aqui novamente o versículo de número 9. Pois o zelo da sua casa me consome. Ou, né, na minha tradução está aqui, me consumiu, né? Aleluia. Glória a Deus. E louvo e agradeço a Deus, ao Santo Espírito, por esta palavra, no qual veio de encontro ao meu coração e também vai de encontro, né, ao seu coração. Que desde o momento que, né, comecei a ler esta passagem, ler esta palavra, Deus começou a falar comigo. Aleluia, porque nós sabemos que o ouvido, né, mais perto dessa boca, né, é daquele que está pregando. Aleluia. E assim Deus, o Santo Espírito, aleluia, começou a falar comigo sobre, aleluia, este homem no qual Deus, aleluia, levantou com um propósito. Davi, no qual Deus levantou como um rei para, aleluia, suceder, né, ou substituir, aleluia, aquele que desagradou ao próprio Deus no qual saiu. E nós vemos que, aleluia, Davi, aleluia, glória a Deus, aqui no Salmo ele começa a conversar, a ter um diálogo com Deus, a falar com Deus aquilo que no qual, aleluia, ele está passando, o que ele está enfrentando. Ele começa, aleluia, a falar, aleluia, sobre algo que podemos dizer assim, aleluia, que ele passava por dentro. Que no qual nós lemos aqui no versículo 1, que no qual ele fala sobre a alma submergida, aleluia, ou como podemos dizer assim, aleluia, ele está, né, quase se afogando. Aleluia, quem aqui em algum momento na sua vida, em algum momento, né, do seu viver, já teve, né, uma má experiência, né, desse quase se afogar, sabe como lhe causa uma angústia, lhe causa algo terrível, aquela sensação de: será que eu vou morrer? Será que eu vou sucumbir? Será que eu vou perecer? Aleluia. Mas, aleluia, aqui nós sabemos, aleluia, que a palavra de Deus está falando aqui através de salmista, aleluia,
algo, aleluia, que no qual podemos assim dizer, espiritual também, né? Porque ele fala sobre a alma, fala, né, aleluia, sobre a vida dele mesmo, aleluia. E ele começa a dizer que está clamando, porque pessoas, né, estão se levantando contra ele. Aleluia, muitos injustamente falando coisas, podemos dizer assim, a palavra, aleluia, certa, que não existiam. Aleluia, levantando histórias e acusando ele de coisas que ele não fez. Tanto que no qual o próprio Davi, ele chega um momento e fala para o próprio Deus, falando: Senhor, conhece, Senhor, os meus pecados. Senhor, Tu conhece as minhas falhas. Senhor, o Senhor conhece os meus defeitos. Não tem como eu escondê-los do Senhor. Mas o Senhor também vê aqueles que estão, aleluia, me acusando injustamente, me acusando, aleluia, sem eu merecer. E ele chega até o momento de dizer, aleluia, que ele tem que devolver ou restituir algo que ele nem furtou. Ele estava sendo, podemos dizer assim, acusado de ter furtado, né, roubado, aleluia. Mas ele confessa aqui dizendo assim: não, eu estou tendo que fazer, né, devolver aquilo que eu não fiz. Eu não furtei, mas eu estou restituindo, para que ninguém fale nada, para que ninguém diga nada, porque havia um temor dentro do coração, aleluia, deste rei. Ele sendo rei, existia um temor dentro dele, aleluia, pela a obra de Deus, pela casa de Deus, aleluia, glória a Deus. Então nós vemos, aleluia, que ele se preocupa também, que a vida dele, o que ele estava passando, esses levantes, aleluia, ele se preocupa até com aqueles que iriam ou estavam querendo buscar a Deus, aleluia, porque ele diz assim: que não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em Ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que buscam, aleluia. Então nós vemos aqui, aleluia, Davi falando, posso dizer assim, né, aleluia, falando, né, conversando, é um diálogo entre ele e Deus, mas este diálogo, aleluia, ele vem, né, podemos dizer assim, de encontro à igreja do Senhor, de encontro às nossas vidas, podemos dizer assim, aleluia, como se fosse, né, colocando aqui um testemunho deste homem, um relato dele, deste homem de Deus, daquilo que ele passou, daquilo que ele viveu, aleluia, para que viesse hoje, neste momento, aleluia, de encontro aos nossos corações, às nossas vidas. Então, aleluia, aonde, aleluia, ele chega a dizer que ele se tornou uma pessoa estranha até mesmo entre os seus, entre os da sua casa, ele se sentia estranho. Aleluia, por quê? Porque importava mais para Davi agradar a Deus, né, do que, aleluia, aos homens. Importava mais para Davi agradar a Deus, fazer aquilo que agradar a Deus, do que agradar os homens. Até o momento que no qual ele chega a dizer aqui: aleluia, Senhor, que pois o zelo das, né, Davi fala, o zelo da minha casa me consome, né? O zelo do meu lar me consome. Davi ele não fala dessa forma. Aleluia. Ele diz: Senhor, o zelo, o cuidar da tua casa, isso me consome. Aleluia. Mas este zelo, aleluia, aleluia, é para quê? Aleluia, é fazer aquilo, voltando a dizer, o que estava, aleluia, para agradar a Deus. Aleluia, era a preocupação de Davi com aquilo, aleluia, que ele estava fazendo para Deus. No livro de 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo 1 em diante, traz a história que Davi, ele está no seu reino, está ali no seu palácio, criado, feito com cedro, com madeiras, né, aleluia, nobres. Ali então ele entra um sentimento no seu coração, no qual ele lembra que a arca de Deus está, aleluia, dentro da tenda, né? A arca do Senhor está dentro das tendas, dentro da tenda.
E então ele chama, né, aleluias, o profeta Natã, que no qual vai conversar com ele, aleluias, porque ele queria fazer um templo para Deus. Até então, aleluias, que Natã vai e diz, não, seja feito segundo o seu coração, falou para o rei. Só que nisso Deus, né, aparece para Natã e, aleluias, e conversa com Natã. E deixa dito para ele, aleluias, por acaso, né, aleluias, né, eu pedi para que fizeste, né, um lar para mim. Desde quando chamei o meu povo, aleluia, de Israel, estive com ele em meio às tendas, estive andando junto com eles, aonde que o próprio Deus usa este profeta para fazer uma promessa para Davi, que depois viria um descendente, que no qual, através dele, aleluia, viria o que? Seria levantado um templo, uma casa para o Senhor. Aleluia! Uma casa, né? Aleluia, para Deus. Mas nós vemos que dentro de Davi havia, aleluias, né, este desejo de querer, aleluias, o que sempre buscar, né, que podemos dizer assim, que a casa do Senhor, que Deus, aleluias, fosse exaltado, aleluias, né, através da vida dele, através, aleluias, do seu testemunho, através daquilo, né, que ele tinha para fazer, que ele queria fazer, e aleluia, ele se propôs a fazer para o Senhor. Aleluia. Então, aleluia, né, nós vemos que esta história, aleluia, o Salmo aqui de número 69, aleluia, versículo 9, onde fala sobre este zelo, nós vemos que é um momento onde, aleluia, para a vida cristã, onde que nós temos que parar, aleluia, e também refletir para nós, olharmos para nós mesmos. Se nós, aleluia, como nós estamos, aleluia, vivendo perante o Senhor. Colocar aqui, né, aleluia, a casa de Deus, vamos colocar aqui a obra de Deus. Como nós estamos, aleluia, vivendo para agradar a Deus. Aleluia, porque eu sei que nos dias de hoje, da mesma forma, né, porque muitos começaram a perseguir Davi, da mesma forma hoje aqueles que se preocupam em agradar a Deus, fazer a sua obra corretamente, aleluia, o que acontece com isso? Aleluia, começam a se levantar pessoas querendo fazer o que? Caluniar, querendo defamar, querendo criar mentiras, aleluia, querendo falar, aleluia, inverdades, querendo, aleluia, contar histórias que não existem, para muitas vezes fazer o que? Tentar parar este que quer agradar a Deus. A preocupação de Davi, voltando aqui a Davi, era o que? Era, né, aleluia, ter a casa de, né, aqui, aleluia, a casa de Deus reglada, né, aleluia, estar em ordem, aleluia, e pessoas queriam que ele não fizesse isso. Pessoas, infelizmente, queriam que ele, aleluia, tivesse, né, uma outra vida, tivesse uma outra conduta, aleluia, mas o que acontece? Davi, ele se preocupava a todo instante em querer, né, fazer aquilo que agradava ao Senhor. Tanto que Davi foi conhecido como segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Aleluia. Aqui no salmista ele diz aqui que é melhor sofrer, aleluia, por uma boa causa, aleluia, do que viver, aleluia, como um malfeitor. É muito melhor você sofrer pela obra de Deus do que você, né, aleluia, podemos dizer assim, viver bem lá fora. É muito melhor você sofrer pelo correto do que, aleluia, você podemos dizer assim, viver bem por aquilo que não é certo. Muitas vezes o fazer certo é custoso. Muitas vezes o fazer o correto é penoso. Às vezes, aleluia, fazer, né, o que agrada a Deus, aleluia, exige muitas coisas para nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. E nós vemos isso, aleluia, através da vida, aleluia, né, do próprio Davi. Aleluia. E nós vemos, aleluia, que, aleluia, o sofrimento de Davi, que Davi passou, não foram provocados pelos seus pecados. Aleluia. Não foi provocado pelos seus erros.
Aquilo que Davi estava enfrentando, não, aleluia, ele não estava enfrentando, aleluia, pelo seu erro, por algum erro, pelo seu pecado, não. Ele estava passando, aleluia, este levante, por aleluia, por quê? Pela sua dedicação a Deus e a sua casa. Engraçado que creio que todo mundo aqui, aleluia, quando falamos que estamos, aleluia, e que no qual de repente podemos dizer assim, olha, estou buscando a Deus, estou buscando agradar a Deus, eu quero fazer para agradar a Deus. Tem pessoas que no qual nós deparamos, encontramos pessoas que infelizmente, aleluia, vêm com palavras para tentar nos desanimar. Aleluia. Muitas vezes você dizer, estou querendo agradar a Deus, aos ouvidos, podemos dizer assim, não posso dizer de todos, mas, aleluia, de uma grande parte, isto fere. Glória a Deus. Aleluia, porque o que acontece, aleluia, infelizmente existem pessoas, glória a Deus, que não fazem, e quando você diz que está fazendo, este fica irritado, este fica ofendido, este, aleluia, o que acontece, ele vê, aleluia, e diz assim, não, mas está querendo se achar, está querendo, aleluia, dizer que é melhor do que eu. Aleluia. Pessoas que você diz assim, olha, eu fui lá na cidade ali, aleluia, aleluia, vou falar na cidade lá de, aleluia, não me toque, lá do, aleluia, Rio Grande, assim, fui lá pegar, aí está se achando, foi lá para aquela cidade, pegar. Olha aí, como que ele voltou com o nariz empinado, se achando, mas o que acontece, aleluia, o que acontece? Acontece que muitas vezes você fala assim, olha, eu quero fazer, estou indo, pregando, orando, mas tem pessoas que falam assim, olha aí, e às vezes é até com palavras para tentar, aleluia, entristecer, mas e pessoas que são perseguidas por defender aquilo que é certo, pessoas que são caluniadas por defender aquilo que é certo. Estou falando isso em referente, à obra e à casa de Deus. Podemos colocar, aqui nosso, aqui no qual nós podemos dizer assim, o nosso Davi, o nosso pastor. Glória a Deus. Colocar aqui um exemplo, usar o senhor, pastor, um exemplo. Colocar aqui, o pastor aqui como Davi. O zelo, o cuidado, da casa do Senhor. Mas existe aqueles que começam a olhar para o pastor, lógico que tem os irmãos que não desmerecendo nenhum dos irmãos, mas colocar aqui nosso pastor presidente, Glória a Deus. aleluia, começa a olhar e dizer assim, o pastor ele fica louco, o pastor está maluco, Glória a Deus. isso que o pastor está fazendo, isso fazia lá atrás, agora não precisa mais fazer não. Ou chega para o pastor e diz assim, pastor, isso é coisa do passado. Não precisa mencionar. Você já tem, você já está lá em cima. Davi, o rei, você já está lá em cima, você não precisa mais fazer isso. Daí, o que acontece? Palavras tentando fazer o quê? Ofender, desanimar, perseguição. E isso, aleluia, aquele que busca fazer o que agrada a Deus, vai enfrentar. Problemas você vai enfrentar. Aleluia. Situações você vai, aleluia, se deparar. Aleluia. Porque o que acontece? O inimigo não quer ver você, aleluia, zelando por aquilo que Deus te entregou. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele não quer ver você, aleluia, cuidando daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Ele quer que, o inimigo quer que você olhe aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ele quer que você olhe para aquilo como se fosse qualquer coisa. Aleluia! Como se fosse um brinquedo, como para as meninas, para as mulheres, como se fosse uma boneca, para uma menina, como se fosse um carrinho, como fosse algo que você poderia pegar e largar de lá, deixar ali, aleluia, não, mas estragou, mas calma aí, vamos consertar. Glória a Deus. Vamos corrigir. Glória a Deus. Deu problema, vamos tentar achar a solução. Não quer andar, vamos dar um jeito de levar, nem que seja um guincho.
Com a presença. Não, aí, né, pastor? Dá até uma pregação, né? Ô glória! Guincho aquela hora foi Deus, né, que levou, né? Espírito Santo. Ô glória. Aí dá até uma pregação. Você não o que aconteceu, mas glória a Deus. Depois o mês está aberto, então. Deus é maravilhoso. Aleluia. Segunda-feira? Glória a Deus. Domingo que vem? E o que acontece? Aleluia. Acontece coisas que muitas vezes fazer o quê? Para tentar fazer com que nós desanimamos daquilo que Deus, né, entregou nas nossas mãos. Aleluia. E nós vemos que, né, este versículo ele foi usado também por um grande mestre, por um grande, podemos dizer assim, né, aleluia, um grande profeta. Glória a Deus. Lá no livro, Glória a Deus. aleluia, de Marcos, João, capítulo de número 2, versículos 13 em diante, Glória. traz uma história. Aleluia. Quero ler aqui para os irmãos, do 13 ao 17. Alguém também que zelava pela casa do Pai, pela casa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, livro de João, capítulo de número 2, versículo 13 em diante. Diz assim para o Senhor: e estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrar, ou torcendo as cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Versículo 17. E lembraram seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Glória a Deus. Então nós vemos aqui Jesus deixando também um exemplo. Aonde ali os fariseus, os saduceus, eles estavam fazendo o que? Fazendo do templo um lugar de negócio. Aleluia. Um lugar de comércio. Glória a Deus. Né? Ali, aonde eles estavam querendo vender, né? Ali os bois, ali, né? Ali os ovelhas, não estavam querendo, ali os vender as pombas, né? Tinha os cambistas. Glória a Deus. E aí Jesus chegou na casa do Pai Glória a e Deus. viu aquela bagunça, e viu aquele alvoroço, e bicho berrando, e bicho gritando, e gente gritando: ó, aqui o boi está tanto, aqui, né, a ovelha está tanto, aqui a pomba está tanto, e, né, virou um comércio. De vez ser um lugar onde estava, né, podemos dizer assim, a paz, a presença de Deus, aonde Deus estava, né, ali presente. Aleluia. O que acontece? Jesus se deparou com o quê? Com um barulho que não provinha de Deus, com um barulho que não provinha daquilo que agradava a Deus. Provinha, aleluia, um barulho, aleluia, que não era para Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Jesus pegou a corda, 2 cordas, trançou e saiu, né, descendo o reino. Né? Nosso pastor desceu o manso, né? Pastor era um manso. Aleluia. Arranjou o reino lá, já. Vamos expulsar com esse povo daqui. Porque, aleluia, Jesus deixou dito aqui, Glória a porque Deus. a casa do meu pai é casa de negócio. Aleluia. A casa do meu pai Glória a Deus. é casa de oração. Aleluia. Glória a Deus. Então não estava tendo oração, Glória a Deus. estava ali um comércio qualquer, querendo vender, né? Aleluia, né? O local, querendo vender sacrifício, querendo vender, né? Glória a É Deus. o que nós encontramos Aleluia. hoje. Glória a Deus. É o templo que nós encontramos hoje. Templos que se dizem ser casas de Deus, Aleluia. Glória a Deus. sendo como negócio. Templos que se colocam sendo igreja de Jesus, mas ali dentro, aleluia, não está Jesus, está um comércio, Glória a Deus. aonde, aleluia, se vende muitas coisas, Aleluia.
Muitas, né? Ali no qual nós sabemos, né? Querer vender, aleluias, riqueza, né? Promessa de riqueza, querendo vender libertação, querendo vender. Aleluia. Mas isso não é a casa de Deus. Mas a casa de Deus não tem, aleluia, o que? Tem milagre, tem libertação, tem cura, tem transformação. A casa de Deus tem. Aleluia. Mas infelizmente, o que acontece? Aleluia, muitos já têm transformado o que era a casa de Deus ou o templo de Deus em lugar de comércio. Glória a Deus. Aleluia. Por que aconteceu isso, pastor Cláudio? Porque, aleluia, aconteceu isso? Algumas vezes pergunta até o pastor, por que aquela igreja tal? Tanto tempo se pregou, aleluia, santidade. Tanto tempo se pregou a salvação, tanto tempo se pregou a porta estreita, tanto tempo se pregou, né, aleluia, a renúncia. Por que hoje não prega mais? Porque enquanto havia homens, e podemos dizer assim também mulheres e jovens, aleluia, que tinham, aleluia, no seu coração, que sabia que o cuidado pela casa de Deus consumia, aleluia, e entendia isso nas suas vidas, assim eles faziam. Eles sabiam que seriam perseguidos, eles sabiam que seriam caluniados, eles sabiam que seriam, aleluia, defamados, mas eles não se importavam que o homem, a mulher, ou alguém iria dizer, não se importava para eles aquilo que Deus estava pensando deles referente à sua obra. Aleluia. Só que o que acontece? Foi se passando uma geração, foi vindo outra geração, aqueles que, aleluia, né, eles temiam o Senhor, foram para a glória junto com Deus. Só que veio para outra geração que começou a achar pesado o zelo da casa do Senhor. Começou a achar, aleluia, muito peso nas suas costas o zelo pela casa do Senhor. Achou, aleluia, né, inaceitável pessoas caluniando sem ele dever, pessoas perseguindo sem ele ter feito nada. E o que acontece? Não, então vamos fazer da forma que eles querem, deixando o zelo da casa do Senhor de lado. Aleluia. E se deixarmos o zelo da casa do Senhor de lado, o que acontece? Deus também sai da sua casa. Aleluia. Se eu deixar de cuidar daquilo que Deus me confiou, ou, né, me entregou na minha mão, o que acontece? Deus, né, Ele vai, né, aleluia, sair. É a mesma coisa, aleluia, aqui conosco. Aleluia. Se nós deixarmos, aleluia, de pregar o Evangelho, pregar aquilo que Jesus, né, nos pediu para ser, né, para pregar, o que acontece? Nós deixarmos o zelo, infelizmente, Aleluia. o Espírito Santo de Deus devagarzinho vai sair. Aonde ele sair, o que acontece? É o que nós vemos lá fora. Começa a vir os cambistas, começa a vir os vendedores, Aleluia. começa a querer fazer um barulho que não é aquele barulho que agrada a Deus. Começa a entrar um outro tipo de barulho, não é aquilo que agrada ao Senhor. É um barulho, aleluia, por quê? Aleluia, por nós sabemos. Por vender vassoura, por vender sal, né? Por vender lenço, para vender toalha. Isto, aleluia, podemos colocar como os bois, né? As pombas, né? As ovelhas. Mudando, aleluia, o que é o verdadeiro sacrifício. Glória a Deus. Infelizmente nós vemos que isso tem acontecido em muitos ministérios. Glória a Deus. Voltando a dizer aqui que o qual, outra hora, zelavam pela casa do Senhor. Mas pelo consumir, pela perseguição, né, pelo desgaste, muitos, Glória a Deus. como diz nosso pastor, afrouxaram, Aleluia. as rédeas, afrouxaram, né,
Aleluia. transformando a porta estreita numa porta larga. Aleluia. Aonde transformaram a igreja, onde o caminhar do caminho estreito, porque a porta é estreita, transformou no caminho largo, da porta larga, e aonde todo mundo está salvo. Aonde todo mundo, aleluias, né, vai ter um encontro com Deus. Hoje, na parte da tarde, até o momento que se formou o tempo, começou a dar aquele, né, e veio, né, assim, olha só o tempo, né, fechou o paneiro, e assim, pensando assim, e aqueles que morreram, né, aqueles que partiram, Glória a Deus. como que pode, né, pensar, falar assim, ó, este foi, né, se não quis Deus aqui na terra, Glória a Deus. como vai ter um encontro com Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se não quis se arrepender Aleluia. nesta vida, como vai encontrar com aquele que é o dono da vida? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Infelizmente, muitos aleluias têm deixado Glória a Deus. por situações, por perseguições, têm abandonado a obra que Jesus confiou para eles fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo de número Glória a 2, Deus. Aleluia. versículos 18 ao 20. Algo que Jesus fala para nós. Livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículos 18 ao 20. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, vamos encontrar? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Pois isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato, né, ou bom a Deus. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então aqui nós vemos o próprio Senhor falando para nós, aleluia, suportarmos. Primeiro, mesmo livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 16. Glória a Deus. Diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Aleluia. Então, sofrer como Cristo é bom, vale a pena. Aleluia. Para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando, ou se alegrando, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como, não sofra, porém, nenhum de vós como assassinos, ladrão, malfeitores, ou como quem se intromete em negócios de outro, Não, ele está dizendo que não é o sofrimento, é o meu sofrimento.
Mas se sofrem como cristãos, não se envergonhem disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se nós passamos as perseguições, se nós passamos os flagelos, aleluia, nós temos que glorificar. Aleluia. Se nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, se nós estamos fazendo aquilo que, aleluia, Deus tem pedido para que nós venhamos a fazer, aleluias, né? Aleluias, o que acontece? Nós vamos nos entristecer se em algum momento, né, começarem a nos perseguir. Não vamos, né, nos entristecer se hoje eu estou fazendo a obra, estou me dedicando à obra, Aleluia. e amanhã eu começar, né, passar por uma enfermidade, né, assim, olha aí, eu estava até ontem fazendo, e hoje estou passando uma luta. Glória a Deus. Como isso? Aleluia. Onde estava lá, né, ajudando, né, fazendo, agradando a Deus, e hoje estou passando um baita de um problema. Pastor, como pode isso? São as provações que vêm sobre as nossas vidas. É aquilo, aleluia, para demonstrar, aleluia, que servir a Deus, aleluia, é algo que vale muito a pena. Glória a Deus. Porque, aleluia, nada se compara com aquilo que está por vir. Glória a Deus. Jesus nos falou, Aleluia. né, voltando a dizer aqui, né, das aflições, que nós seríamos perseguidos. Ele falou aos seus discípulos que seriam perseguidos, que seriam caluniados, né? Aleluia. E por amor dele, muitos, né, morreriam. E isso não ficou só os discípulos, né, Pedro, Tiago, mas ficou para a igreja do Senhor. Glória a Deus. Então, o buscar em querer fazer e agradar e fazer, né, aquilo, aleluia, em prol da obra do Senhor, nós temos que ter, aleluia, a consciência e a certeza de que vai ter um momento em nossas vidas que vai ter pessoas se levantando. Se não é aqui na cidade de Toledo, vai ser de repente em outra cidade. Se não é, aleluia, né? Se, de repente você não está passando aqui neste momento, de repente vai acontecer amanhã ou depois. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Mas, aleluias, temos que ser, Glória a Deus. aleluias, como o próprio Davi. Glória a Deus. Quantos, né, estão como o Davi? Glória a Deus. Nem os seus familiares Glória a Deus. o conhecem mais. Aleluia. Pelo zelo da obra, pelo zelo da casa de Deus, os familiares estão lá, né, numa festa, fazendo churrasco lá, comendo coisa do bom e melhor. Glória a Deus. Nem ao menos mandam um convite. Nem ao menos mandam a foto depois, né? Coloca você como estranho, você fala assim, fala assim, olha lá, né? Comeram ali então. Às vezes o diabo vai lá e fala assim, se você não tivesse aí, o diabo vem, né? Aí o diabo vem e fala assim, se você não tivesse lá junto com eles, não, você perdeu, olha o tanto de carne que comeu, olha o tanto, né, de refrigerante tomado. O diabo fala assim, olha aí, se eu tivesse lá, eu estava lá, que era o que você gostava antigamente, né? Glória a Deus. Me mandaram hoje até pro Glória a Deus. evangelista d'água, hoje, fazendo propaganda. Né? Gostava da branquinha, da amarelinha, né? Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. É, mas Jesus. O capiroto é cardeiro. Né? Daí fala assim, olha aí, o que adianta você ficar sofrendo tanto pela obra, se os outros já estão mais felizes? Glória a Deus. Daí você olha e fala assim, meu Deus, nem parece que eu sou parente deles, se esqueceram de mim. Glória a Deus. Vou falar por isso porque já aconteceu isso comigo. Já aconteceu, tem uma vez uma festança lá, e eu em casa ali de boa comendo, sabe, não tenho sossegado. Quando no outro dia ficar sabendo, fala, o que teve lá? Teve isso, eu falei assim, nossa.
Eu assim, nossa, né? Deu tudo assim. E estava muito bom. Nossa. Ou acontecia o quê? Né, pastor? O pastor chegou assim, ó, no sábado agora, vai ter o curso de obreiro. Assim, amém. Ou na época tinha um curso de teologia, né? Vai ter o sábado agora o curso de teologia. Daí chegava alguém e falava assim, ó, vai ter um churrasco lá em casa sábado agora. E você olhava assim, e agora? Aí Deus falou assim, é minha casa ou a casa do fulano? Eita, glória. Daí você fala assim, Aleluia! o alimento ali, se eu quiser, mas depois o Senhor me dá condição, eu compro, mas aquilo que eu vou receber do Senhor, né? Olha, não foi nenhuma nem duas. Já foi. Depois falou assim, olha, teve uma festona, quando? Sábado lá passado. Sério? Não me convidaram? Graças a Deus não me convidou, né? Senão, livramento de Deus. Glória a Deus. Mas, aleluia, quem nunca passou por isso? Glória a Deus. É. Eu ia falar como Jesus falou, quem nunca passou por isso, que atira a primeira pedra. Porque todo mundo no momento passou. Chegar e falar assim, olha, né? Vai ter um evento ali, você está convidado. Vamos lá. Aí você fala assim, pode deixar que eu vou. Só que daí surge um negócio, né, na casa de Deus, aí você fala assim, ixi, Deus é bom. Né? Glória a Deus. Vamos abortar a missão que temos que ir na casa de Deus. Aí o diabo fala assim, olha, eles estão todos felizes. Aí vem os inimigos, né? Ó, eles estão todos felizes lá. Isso foi bom para eles. Porque como vai ser quando fechar os olhos? Deus, Ele fala do descanso eterno. Só tem um descanso para aquele que está cansado. Glória a Deus. Então, Aleluia! nós vemos que essa é uma palavra que no qual, Aleluia. aleluia, e este zelo no qual nós vemos no livro de João, no zelo de Jesus pelo Glória tempo, a Deus. foi algo que provocou o ódio dos judeus para com ele. Porque enquanto esse autor está falando, Jesus, ele estava cuidando, ele estava demonstrando Glória a como Deus. que tinha que ser. Aleluia. Não se preocupava. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer isso aos irmãos da igreja do Senhor. Que, aleluia, que realmente cuidar da casa de Deus, cuidar da casa de Deus, não estou falando cuidar, né, só das escrituras, né, isso também, mas é cuidar daquilo que Jesus deixou para nós. Porque nós vemos tantos templos bonitos, templos grandes, né? Como parecendo até castelos. Glória a Deus. Só que Deus não está ali. Tem até, muitas vezes, até o nome. Igreja. Mas ali só está o barulho que não provém de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Imagina o tempo de hoje. Se Jesus estivesse, né, como carne, né, e osso como homem, estivesse entrando nesses tempos. Aí, né, eu colocar até na internet. E eu colocar até no Instagram. Entrou tal Messias aqui, pegou um rei e começou a bater em todo mundo. Aí eu queria até chamar a polícia. E, né? Aí até surgiu os fake news, querendo defamar mais ainda. Glória a Deus. Mas algo que o qual o próprio Senhor, aleluia, deixou, né, dito a sua palavra,
aleluia, que é algo no qual vale a pena para o cristão. Glória a Deus. Eu não sei como cada um adentrou no dia de hoje, que o povo está tudo meio quieto. Não, senhor? Aleluia! Não prestou atenção? Glória a Não Deus. estou pensando assim, sério, você vai perder um dente? Não é? Hoje lá na loja falaram, né? Não, você viu que minha esposa falou para o pessoal, sério, mas não vi, mas não é para ver. Eu fico de boca fechada. Glória a Deus. Está lá no terreno. O evangelista joguei lá no terreno. Você vai começar em pé de dente. Glória a Deus. Glória a Deus. Fazer as coisas para Deus, irmãos, não é fácil. Glória a Deus. O fazer para agradar a Deus não é fácil. Sempre vai ter os levantes. Sempre vai ter as lutas. Sempre vai ter aquele enviado do diabo, enviado da capiroto para te afrontar, querer te entristecer, querer fazer você começar a olhar a obra de Deus com outros olhos, como se fosse um peso, como se fosse um fardo, né? Não o jugo no qual Jesus falou. Meu jugo é manso e suave. Vinde vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Existe Aleluia. um jugo? Existe. Existe um peso? Existe. Esses dias eu estava falando, agora não me recordo, porque ultimamente minha memória anda meio assim. E eu falei assim, meu pai, ele falou assim, que foi? Assim, nos últimos dias você sente tanta, né, opressão. A gente vê como está o mundo, como estão as coisas. Tentando fazer o quê? Fazer com que a gente pare, fique estagnado, fique, né, como, né, uma âncora parada. A gente vê como o mundo está hoje. Porque aquilo que quer fazer o certo está sendo colocado como errado. Aquilo que prega hoje, né, contra o pecado, muitos olham como errado. Aquele que prega hoje contra o adultério, muitos olham como errado. Aquele que prega, né, que no qual a pessoa tem que mudar de vida, é colocado como um careta. Algumas palavras, né? Aquele que diz que é necessário você, né, renunciar, ele diz assim, não, mas não é bem isso. E isso, cuidado, porque a casa aqui podemos colocar também as nossas vidas. Glória a Deus. Podemos colocar nós mesmos. Aleluia. Porque você pode ver, né, se nós deixarmos a nossa natureza tomar conta, né, nós voltamos às velhas práticas. E em momentos em nossas vidas, parece até que nós estamos como Davi aqui. Glória a Deus. Aleluia. Porque as águas sobem até a minha alma. Como se eu estivesse querendo, você acha que você vai sucumbir, você vai morrer, mas você continua lutando por aquilo que é certo. Pastor, eu vou morrer, eu sinto que eu vou morrer. Jesus falou, não, então, fica tranquilo, você não vai morrer. Glória a Deus. Mas eu estou sentindo que já está aqui. Glória a Deus. Mas fica tranquilo, né? Fica tranquilo que. Mas eu estou fazendo para agradar a Deus, mas eu estou buscando, aleluias, andar os mesmos passos de Jesus. Glória a Deus. O horário passa muito rápido. E eu paro agora.
Glória a Aleluia. Deus. Eu creio que Deus falou com cada um de nós. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que tem momentos que eu vou tentando dar uma acelerada aqui. O coração acelera junto. Daí o corpo para. Ô glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes, né, você pensou assim, meu Deus, como está pesado. Mas, aleluia. Glória a Deus. Deixar aqui novamente este versículo que o próprio Senhor Jesus usou. O zelo da sua casa me consome. E também Jesus usou aqui, na minha tradução, Davi usou como se me consumiu. Até aquele momento estava consumidor, consumido. E Jesus usou como consumirá. Glória a Deus. Que ainda não está sobre o passado. Aquilo que ainda está por vir, Glória a Deus. vai vir a consumir. Glória a Deus. Então é algo que enquanto nós estivermos aqui nesta terra fazendo para Deus, lutarmos pelas coisas certas, nós vamos ter luta, batalha para ser vencidas. Mesmo em meio a todas elas, Jesus sempre esteve, sempre está e sempre estará presente ao meio de nós. Aleluia. Se for preciso, mas Jesus tirou ele, sim. Mas isso demonstra também, né, aleluia, o poder de Deus. Quando Jesus vier para julgar aqueles que no qual um dia, né, tiveram a oportunidade e a rejeitaram, tiveram o privilégio e não quiseram, tiveram, né, em suas mãos, Glória a né, Deus. e abriu mão daquilo que Deus confiou. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja?